Olá meus amigos, tudo bem? Luiz Leandro, Celular Square FC, tudo bem? Tudo em paz? Vamos falar do líder? Vamos falar do líder. Vamos falar se estatística ganha jogo? Vamos falar se estatística ganha jogo. Porque se a estatística prevalecer, pode ser empate. Ou então o Juventude pode vencer essa partida. Mesmo jogando em casa, tendo 5 vitórias contra 2 derrotas, jogando contra o Flamengo lá no Alfredo Jacome. Um estádio muito ruim de Flamengo conseguir vitória lá, porque tem anos que o Flamengo não consegue vencer lá o Juventude jogando fora de casa. Olha que o Juventude às vezes é uma pedra no sapato do Flamengo, consegue até umas vitórias assim, inusitadas pelo momento vivido atual do Flamengo, e aí o Juventude vai e consegue ganhar, ou dentro ou fora de casa. Tira aqueles pontos preciosos que pode fazer falta, né? Hoje o Flamengo está com desfalque dos seus 5 jogadores cedidos para a Copa América e mais 2 principais jogadores, que é Everton Cebolinha e também Bruno Henrique, que não vai jogar essa partida. Então Cebolinha e Bruno Henrique estão também fora dessa partida. E mostra a força do elenco do Flamengo, porque você já cedeu 5, já perdendo mais 2. Então o elenco é muito forte do Flamengo. E ele vai ter que provar novamente a força do elenco contra o Juventude. Vai ter que quebrar essa linha aí de muita partida sem vencer lá em Caxias do Sul, para manter ainda na liderança isolada do campeonato. Porque se o Flamengo tá lá, líder isolado do campeonato, tá indo, ninguém encosta nele, quando a Copa América terminar e os jogadores machucados retornarem, cara, são 7 reforços para esse elenco. E aí para pegar depois, para tirar essa vantagem, vai ser muito difícil. O Flamengo está fazendo aquela gordura com elenco praticamente reserva, mesclado com alguns titulares. E aí está sendo bem trabalhado neste momento por Tite, que eu acho que Tite não tem característica para ter esse tipo de elenco na mão que ele tem do Flamengo, que é um elenco muito rápido, jogadores leves, dinâmicos, e mesmo assim ele está conseguindo encaixar o jeito dele de jogar, está conseguindo vencer as partidas. Quando dá, ele goleia, como fez contra o Vasco, ou então ele dá 1-0, como fez o Fluminense, muito mais pela falta de pontaria dos seus jogadores do que propriamente dito o setor defensivo do Fluminense ter sido o melhor desempenho em campo. Então é um jogo difícil, um jogo complicado. Tecnicamente o Flamengo ainda é superior ao Juventude, mas a estatística mostra que há muito tempo o Flamengo não consegue vencer o Juventude lá em Caxias do Sul. E isso o Juventude vai querer puxar para ele. O Juventude é aquele time que ainda briga para não cair. E quanto mais pontos ele conseguir fazer dentro de casa, ele vai se distanciando do bloco que está lá entre os 4 últimos. E a tendência é ele se manter, sim, na primeira divisão. Claro, tem que fazer o papel de dentro de casa, vencer a partida de casa. Vai jogar sem seu principal goleiro, vai ter o goleiro reserva. Vai ser um jogo interessante. O jogo vai iniciar 8 horas e o Flamengo já joga sabendo que ele vencendo, ele é líder isolado. Beleza, papel feito, tal, pouco se importa que vai vir depois. Mas se ele não conseguir vencer essa partida ou perder, aí vai ter que olhar algumas partidas de trás. As partidas de Palmeiras e as partidas de Bahia contra o Vasco. Que o seu Flamengo perde essa partida ou empata, tendo vencedor entre Palmeiras e Bahia, automaticamente se torna um líder do Campeonato Brasileiro. É importante ser líder nesse momento no Brasileiro? É sim, porque quando vier a outra fase, a mistura dos jogos do Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, se você se desgarrou daquele bloco ali dos 5 primeiros, começa a liderar e se distanciar do segundo e terceiro, quando você pensar que tem um jogo importante intercalando entre o Brasileiro, Libertadores e a Copa do Brasil, você consegue melhor utilizar seu elenco. E por incrível que pareça, quem está mantendo o elenco do Flamengo, quem está mantendo o Flamengo na liderança, praticamente é o elenco reserva mesclado com titular. Lembrando, tem jogadores cedidos para a Copa América que foram 5 e tem 3 desfalques do Flamengo. O principal dele é Cebolinha e Bruno Henrique. Aí mostra, mais uma vez, a força do seu elenco. Jogo interessante, em Caxias do Sul, Juventude contra o Flamengo. Há muito tempo o Flamengo não vence o Juventude lá. O Juventude pode se apegar nisso, pode fazer uma boa partida, fazer uma festa em campo, conseguir a vitória contra o Flamengo, que vai ser bom para ele também dar uma distância. É assim, são jogos dos blocos. Se o Juventude ganha, vai se distanciando ainda mais do bloco da zona de rebaixamento. E se o Flamengo ganha,
ele se consolida ainda mais líder. Pode até se isolar mais ainda, se o Palmeiras e o Vasco, não, o Palmeiras e o Bahia não conseguir os resultados positivos. Ele pode se distanciar mais ainda. E o próprio Botafogo também. Enfim, são jogos interessantes. Juventude contra o Flamengo, adversário dificílimo, histórico para o Flamengo, jogando fora de casa, e que vença o melhor. Até o próximo vídeo.